Foi inspirado neste cenário de dor e redenção, e também ao passar por duras provações, que o americano George Bennard compôs o hino Rude Cruz. A história deste servo começa em Ohio, nos Estados Unidos, lugar onde nasceu. Em Iowa, Bennard entregou sua vida a Cristo e também se casou. Ao lado de sua esposa, dedicou 40 anos de sua vida ao Evangelho. Escreveu mais de 300 hinos, glorificando a Deus em todos eles. Rude Cruz ficou bastante conhecido entre os prisioneiros de uma penitenciária dos Estados Unidos, por estar durante muito tempo inserido na programação de uma rádio local. Em 1924, foi traduzido para o português pelo missionário americano Finis Alma Ryan Morgan. O hino Rude Cruz representa para a igreja fiel a confiança em um homem nobre que foi para uma terra distante e vai voltar. Ela canta o grito do amor deste pastor pelas ovelhas, o brado da cruz, a morte, o Calvário e a sua ressurreição. Rude cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da sua cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da sua cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou uma coroa trocar. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provei para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu amo a mensagem da sua cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor.
Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos dando início a essa programação que nós temos todos os domingos à tarde, às 15 horas. E desta programação participam irmãos de todas as igrejas do Brasil, irmãos de todos os grupos das igrejas, senhoras, professoras de escola bíblica dominical, obreiros, jovens. Nós temos tido a alegria de estar com os irmãos. Eu quero lembrar que mais uma vez estamos fazendo essa transmissão gravada, por conta da adequação à questão da pandemia. Por enquanto, vamos continuar fazendo dessa maneira, de maneira que a gente não tem hoje, mais uma vez, como interagir com os irmãos, com a participação ao vivo dos irmãos, enviando mensagens, mas o ensino, ele está posto e certamente ele nos trará a cada um de nós um aperfeiçoamento, a compreensão daquilo que é a vontade do Senhor para nós. Nós vamos dar início a essa reunião, vamos clamar pelo sangue de Jesus, convido todos a se colocarem de pé para esse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos a Tua bênção para nós, a Tua operação em nosso favor, o renovo da comunhão com o Teu Espírito, perdão dos nossos pecados e acesso à Tua presença. Nos dá a bênção, Senhor, de podermos alcançar tudo aquilo que Tu tens para nós nesta tarde, nesta programação. É o clamor que fazemos pelo sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem se sentar. Nós vamos cantar um louvor agora e, na sequência, começaremos a passar para os irmãos aqui as participações de alguns lugares do Brasil que contribuíram conosco, enviando suas participações nessa tarde. Prostrado estou diante de Ti, perdão imploro por meu pecado. É grande a minha culpa, mas és amor. Escuta a voz do meu clamor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Poder louvar ao Senhor é algo maravilhoso. Não é verdade? Você que está aí, que está cantando, participando. Quando a gente louva, o Espírito Santo de Deus age na nossa vida. O louvor, ele liberta, ele alegra, ele renova. É uma bênção maravilhosa. Muito bem. Vamos agora então para a primeira participação, as primeiras participações para esta tarde, que foram enviadas respondendo à pergunta de número 1. Vamos então à pergunta de número 1, vamos relembrar a pergunta número 1, que foi já respondida na Escola Bíblica Dominical dessa manhã, e nós aqui estamos aprofundando, ampliando esse alcance. E a pergunta é a seguinte: dando sequência aos estudos da Escola Bíblica Dominical, voltados para as 4 doutrinas da Igreja Apostólica, motivo da reforma religiosa do século XVI, e levando-se em conta a importância de tais doutrinas para a vida da Igreja dos nossos dias, pergunta-se: quantos e quais foram os princípios já estudados na Escola Bíblica Dominical? Então, essa foi a pergunta que foi feita e nós temos aqui participações enviadas do Nordeste, do estado da Bahia. Nós temos aqui um diácono da Igreja Monte Pascoal, em Itabela, na Bahia, que é o diácono Rafael Félix, que vai trazer para nós a sua participação, e também o pastor Arife Melo. Ele é pastor da igreja do bairro Liberdade, na cidade de Itamaraju, na Bahia. Vamos assistir às participações dos nossos irmãos do estado da Bahia. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e com grande alegria nós estamos aqui juntos neste momento maravilhoso, onde temos aprendido cada dia mais a respeito da palavra do Senhor. Estamos aqui para responder
a primeira pergunta que foi deixada na EBD deste domingo, ao qual a pergunta nos diz: quantas e quais foram os princípios estudados na EBD? Estudamos 3 princípios. O primeiro princípio foi Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E a palavra do Senhor, em João 14, no verso 6, nos afirma esta colocação. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O segundo princípio estudado foi o sacerdócio universal do crente. E a palavra do Senhor, em Efésios, no capítulo 2, no verso 18, nos diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E o terceiro princípio estudado na EBD foi o livre exame das Escrituras. E João, no capítulo 5, no verso 39, nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Assim, respondida esta pergunta, saudamos a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmãos, e aqueles que nos assistem pelas plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui nesta tarde para falar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, da experiência que nós estamos vivendo nesta última hora, dos ensinamentos que o Senhor tem nos passado através da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos comentar a respeito dos 3 princípios que já foi respondido pelo diácono Rafael na pergunta anterior. Esses 3 princípios que nós já temos estudado, o primeiro deles é Jesus como único e suficiente mediador. A palavra do Senhor nos diz que o próprio Senhor Jesus, ele fez uma afirmação, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conforme a palavra diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não há outro mediador. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. A igreja fiel, a igreja desta última hora, ela tem vivido essa experiência. Ela não tem procurado outros mediadores. A igreja fiel, ela sabe que Jesus Cristo é suficiente. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O segundo princípio que a igreja tem vivido é o sacerdócio universal do crente. O que seria isso, pastor? É o direito que o Senhor Jesus nos deu, pela sua morte e ressurreição, através do sangue de Jesus, de termos acesso direto ao Pai. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 2, verso 18, em que ambos, com Ele, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Por Ele, Jesus Cristo, a igreja ela é levada diante de Deus em Espírito, pelo Espírito Santo, que tem feito esta grande e maravilhosa obra dos últimos dias. A obra do arrebatamento da igreja fiel. Nós, como crentes, nós, como servos do Senhor, temos o direito de chegarmos agora e a ousadia de chegarmos diante do Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e único mediador. A última bênção que a igreja tem participado nesta hora, daquilo que nós já vivemos e estudamos na Escola Bíblica Dominical, nos fala a respeito do livre exame das Escrituras. Isto é uma bênção maravilhosa. A igreja ela tem podido provar desta grande experiência, que é o livre exame das Escrituras. A Escritura não está presa mais agora a uma instituição, agora ela está livre. O Senhor nos deu agora o livre acesso para podermos examinar as Escrituras e provarmos que Jesus é suficiente para nós. A palavra do Senhor nos diz, que o Senhor Jesus disse assim: examinai, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras que nós estamos examinando, que testificam a respeito do Senhor Jesus, que testificam da volta gloriosa que vai se acontecer, aonde Jesus voltará para buscar a sua igreja. A igreja desta última hora, ela tem vivido esta experiência, ela tem vivido esta doutrina. Por isso, a igreja da última hora pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque ela vive estas doutrinas, estes princípios. Ela não necessita de outro mediador. Ela tem livre acesso ao Pai. Ela examina, ela lê, ela prova da palavra
e ela vive esta revelação. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu povo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Está aí, então, apresentado, os companheiros aqui falaram sobre os princípios da reforma que nós já tratamos até hoje, né, de maneira clara, objetiva, e nós entendemos agora qual a sequência do ensino que nós estamos vivendo. Muito bem, vamos cantar mais um louvor. Tivemos aqui a participação, portanto, de um obreiro, né, de um diácono, de um pastor. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor e, na sequência, voltaremos com a participação dos irmãos do sul do Brasil. Vamos louvar ao Senhor. Eu sirvo um Deus que é tão bom pra mim. Eu sirvo um Deus que é meu tudo enfim. Eu sirvo um Deus que ao meu lado está. Eu sirvo um Deus que ao céu me levará. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo, Ele é Rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há. Eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo um Deus que amou o mundo inteiro. Eu sirvo um Deus que enviou Jesus. Eu sirvo um Deus que é graça e luz. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo, Ele é Rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há, não há, não há. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nós vamos agora para o segundo bloco, a segunda parte, onde teremos a resposta à pergunta de número 2. E para participarem dessa parte da transmissão, nós temos irmãos aqui de Santa Catarina, no sul do Brasil, que estarão participando. Nós vamos então à pergunta de número 2, vamos relembrar a pergunta número 2, para que na sequência os irmãos possam participar. A pergunta diz o seguinte: qual foi o valor prático para a sua vida no estudo feito do seguinte princípio: Jesus, o único mediador entre Deus e os homens? Cite um texto bíblico de cor. Eu quero ressaltar aqui para os irmãos o seguinte: primeiro, que essa resposta ela é uma resposta pessoal, né? Há os diversos princípios. Esse princípio está sendo apresentado aqui, Jesus, o único mediador, e os irmãos vão falar sobre a sua experiência com esse princípio.
E quando foi pedido para que se citasse um texto de cor, esse pedido ele foi feito para trazer para nós uma reflexão. Até que ponto nós estamos com a palavra pronta no nosso coração, nos nossos lábios, para ser usada. Então nós vamos ter como servos que vão participar, que vão trazer as respostas, 2 jovens de Santa Catarina e um pastor, pastor Juarez Pamplona Machado, que é pastor em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E os jovens que vão participar são a Milena dos Santos Tavares, que é de Balneário Camboriú também, e o João Marcos, que é da igreja de Toupava Central, em Blumenau, Santa Catarina. Vamos assistir à participação dos nossos irmãos. A paz do Senhor a todos. Referente à pergunta 2, a resposta se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Através da escola bíblica dominical, a igreja tem recebido o aprendizado que nós não necessitamos de intermediadores, pois, através de Jesus, temos direto acesso ao Pai. A paz do Senhor, irmãos. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, como afirma a Bíblia em João 14,6, onde Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o valor prático para as nossas vidas é que com o sacrifício de Jesus, o véu do templo foi rasgado. E a partir disso nós podemos entrar no Santo dos Santos, isso é, ter acesso direto ao Pai sem precisar de outros intermediários, somente pelo sangue de Jesus. Eu gostaria de saudar o pastor Josias e os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. O nosso assunto está relacionado a um dos princípios básicos da reforma religiosa. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Quando o homem ele alcança esse entendimento e que tem conhecimento que não há necessidade, não precisamos de um intermediador para chegarmos até Deus, mas que o homem ele pode unicamente chegar até a presença do Senhor através de um mediador, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é essa, tem sido essa experiência da igreja, quando ela chega a esse entendimento de que há um mediador, Jesus Cristo, e que através dele nós temos acesso à presença do Pai. A qualquer momento, em qualquer situação. Hoje nós vemos um mundo que está, as pessoas aflitas, em pânico, buscam incessantemente por uma direção, alguém que dê alguma direção à sua vida. Mas nós louvamos ao Senhor, que um dia o Espírito Santo revelou-se ao nosso coração e nos apresentou esse mediador, Jesus, e que através dele nós podemos ter esse acesso à presença do Pai. Somos recebidos pelo Pai. É algo maravilhoso isso. Isso nos dá uma segurança, porque a qualquer momento, seja qual for o assunto, qualquer situação que você se encontre, e que você, mesmo que queira apenas glorificar o Senhor, agradecer, ou mesmo fazer um pedido, pedir uma direção, um conselho, você tem esse acesso, está livre através de Jesus. Isso nos dá essa segurança. E é isso que nós temos aprendido, e é isso que o Espírito Santo tem nos levado a vivermos dessa prática diária, que temos um mediador e que a qualquer momento você pode se apresentar diante dele. Ele está à nossa disposição. Eu gostaria de ler aqui um texto da palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 55, no verso 17. Assim nos diz a palavra: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Que coisa maravilhosa é isso, você ter a certeza de que quando você, através desse
mediador, através de Jesus, você vai encontrar na presença do Pai resposta aos teus anseios. E essa é a grande bênção que o Espírito Santo quer nos levar no momento que hoje nós estamos vivendo, a um povo que tem recebido da parte do Senhor uma direção segura. Uma direção segura. E isso é motivo de glorificação ao nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção quando nós podemos testemunhar de Jesus como mediador entre Deus e os homens, ou seja, Jesus é aquele a quem nós temos acesso, com quem nós podemos falar e aquele que se posiciona como advogado junto ao Pai. Que bênção maravilhosa esse caminho, esta porta aberta para cada um de nós. Muito bem, nós vamos cantar agora mais um louvor ao Senhor, glorificar ao Senhor com um hino e na sequência traremos a terceira parte, o terceiro bloco dessa programação com a participação das senhoras. Vamos louvar ao Senhor. És o mais formoso, Jesus, graça em teu falar, consagro-te o que compus, neste canto te adorar, cinge tua espada, herói, de glória e majestade, com poder hás de ensinar justiça e verdade. Deus perfume se exala, cássia, mirra e aloés. De amor teus olhos brilham, me conduzem pela fé. O teu trono, rei, poder, por toda a eternidade. Amas a justiça, porém, odeias a impiedade. Ouve, filha, vê, dá atenção, fala o teu Salvador, prostra-te ante mim, então, adora o Deus de amor. Noiva minha, almejas o céu, vestes de ouro te darei, tão formosa e fiel,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós temos agora essa terceira e última parte, onde as senhoras que trouxeram as suas contribuições. E mais uma vez tivemos a participação de irmãos de São Paulo. Nós temos no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, nós temos ali algumas regiões. Então, por vezes a gente tem a participação de irmãos de uma região, a participação de outra região, desses dois estados, que são estados onde há uma organização, uma estruturação da igreja em várias regiões. Por isso, temos tido com certa frequência a participação dos irmãos do estado de São Paulo e também do estado do Rio de Janeiro. Hoje não tivemos do Rio de Janeiro, mas temos mais uma vez o estado de São Paulo, só que agora da região Guarulhos, E nós temos aqui a participação de 4 irmãs que vão trazer as suas contribuições na forma da sua participação. A nossa irmã Ana Cláudia, da igreja de Terra Preta. Nós temos aqui a nossa irmã Lívia, da igreja de Ponte Rasa 1. Nós temos a nossa irmã Simone, da igreja Jardim Helena. E a nossa irmã Regina Prates, da igreja de Vila Endres. Todas estas no estado de São Paulo, ali na região Guarulhos, do estado de São Paulo. E hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés do pastor, que é o pastor Júlio Gustavo, fazer uma conclusão, ele vai fazer uma introdução à participação das irmãs. Mas antes de trazermos a participação, vamos relembrar aqui a terceira pergunta que foi feita para a Escola Bíblica Dominical de hoje pela manhã. Considerando o valor da palavra em nossos dias, faça um breve comentário histórico e profético baseado no texto de Apocalipse, capítulo 3, versos 2 e 3. Nós temos, como falamos, 4 irmãs, elas vão discorrer sobre esta resposta, trazendo 4 situações, ou dividindo essa resposta em 4 partes. Mas antes da participação das irmãs, nós temos o pastor Júlio Gustavo. Pastor Júlio, paz do Senhor, seja bem-vindo a essa programação que vai introduzir o trabalho e as respostas feitas pelas irmãs. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos trazer a resposta à pergunta número 3, que foi formulada para essa escola bíblica dominical. Para isso, nós vamos contar com a presença de 4 irmãs aqui da região Guarulhos. Nós fizemos a divisão no texto em 4 expressões que nos mostram quão importante é a ação do Espírito Santo ao longo dos séculos, de maneira a fazer com que a palavra do Senhor, viva, ela transcorra a história do homem, produzindo transformação, libertação e, de uma forma especial para nós, que somos a igreja dos últimos dias, ela produza preparo para o arrebatamento. Nós vamos ouvir a participação das irmãs. A paz do Senhor. Resposta à terceira pergunta da Escola Bíblica Dominical. Está em Apocalipse, capítulo 3, verso 2. Nos diz assim: Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Historicamente, esses versos foram direcionados à igreja de Sardes, pois ela vivia em pecado. Suas vestes estavam contaminadas, e a mensagem para a igreja de Sardes foi para despertar e voltar à sã doutrina. Profeticamente, esse texto está relacionado ao nosso processo de salvação, para estarmos vigilantes, pois não sabemos a hora que ele há de vir, mas pela fé cremos que ele virá. Recebemos a salvação do Senhor e ouvimos dele o chamado para nos arrepender da vã maneira de viver. Lá em Salmos 119, verso 11, nos fala assim: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra viva é a doutrina para a nossa vida. Ela nos afasta do pecado e da morte. Essa palavra deve estar guardada, escondida nos nossos corações, para que quando Jesus voltar, possamos estar preparados para o grande dia do Senhor. O comentário histórico e profético que nós podemos fazer sobre o texto que está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 2 e 3, é a recomendação que o Senhor Jesus faz à igreja de Sardes, onde diz: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te.
Ao guardarmos a palavra e os ensinos que vêm da parte do Senhor, nós não somos enganados com as coisas deste mundo. Além disso, nós não pecamos contra o Senhor, como diz lá em Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra do Senhor também é bem-aventurado, como diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós somos um povo feliz, nós somos um povo bem-aventurado porque esse tempo está próximo. E na mesma carta de Sardes, o Senhor faz uma promessa de salvação para nós. Então, em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz: Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos abordar hoje o capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 3. Nós vamos enfatizar aqui a palavra do Senhor que fala de arrepende-te. Essa palavra nos leva à experiência do arrependimento. A palavra do Senhor aqui é uma palavra de conselho, é o espírito de conselho do Senhor, nos alertando a nos arrepender e guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Dessa forma, nós vamos evitar, de pecar, nós vamos estar vivendo a experiência da salvação que tem que ser vivida dia após dia. Gostaria de acrescentar ainda aqui o Salmo 119, no versículo 11, que fala: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A paz do Senhor, irmãos. Meditando na pergunta 3, que temos como texto base o livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 2 e 3, nós meditamos e entendemos que nós devemos estar atentos ao perigo de sermos pegos de surpresa no momento do arrebatamento. E a palavra nos ensina no livro de Lucas, capítulo 12, o verso 39 e 40, que nos diz assim: Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Assim, irmãos, nós devemos estar atentos, preparados para o grande dia, que é o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia e a hora, mas precisamos estar preparados, vigiando, ouvindo, guardando a palavra, para que possamos estar preparados para este grande momento, que é o momento do arrebatamento. Certamente, se soubéssemos quando viria o ladrão, estaríamos com nossa casa preparada. Assim, também o nosso coração deve estar preparado, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. E assim, nós estaremos juntos na eternidade com o Senhor. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que coisa maravilhosa quando nós podemos ver de maneira clara, pelo envolvimento, pela participação dos irmãos de regiões diversas do Brasil, como nós podemos ver a unidade da obra, a experiência de corpo que nós temos, a unidade do ensino. Isso é maravilhoso, Isso reflete um rebanho que tem um único pastor, que é conduzido pelo mesmo Espírito Santo, que é dirigido pelo mesmo Espírito Santo. É um rebanho que vai numa mesma direção, é um rebanho que está no mesmo aprisco, é um rebanho que é alimentado pelo mesmo alimento, e isso é maravilhoso para nós. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram, o Rafael Félix, de Itabela, na Bahia, o diácono, o nosso irmão, pastor Arif Melo, da cidade de Itamaraju, na Bahia, também a Milena dos Santos, de Balneário Camboriú, ao João Marcos, ambos jovens, de Toupava Central, em Blumenau, Santa Catarina, ao pastor Juarez Pamplona Machado, de Balneário Camboriú, ao pastor Júlio Gustavo, querido companheiro, pastor Júlio Gustavo, de Guarulhos, e também as irmãs Ana Cláudia, Lívia, Simone e Regina Prates, todas de Guarulhos, da região Guarulhos, no estado de São Paulo. Nós estamos chegando ao final desse período, é um período objetivo que tem a missão, tem o compromisso de fortalecer o entendimento, o conhecimento e de dar aos irmãos a oportunidade de participar
trazendo as suas contribuições na forma das gravações de vídeos e do envio, para que todos possamos juntos crescer na graça e no conhecimento da palavra. Vamos orar ao Senhor, entregar no altar do Senhor esse período. Senhor, te louvamos, te glorificamos pela tua obra e pela maneira maravilhosa como o Senhor a tem realizado. Senhor, e tem nos dado a oportunidade de viver experiências tão grandiosas. Pedimos, Senhor, que tu agora abençoes, Senhor, a todos aqueles que participamos desse período. Nos prepara para o culto de logo mais à noite, continua falando ao nosso coração e agindo no meio da tua igreja. Pedimos, recebas no teu altar esse período e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.